Imagine descobrir, no dia do seu casamento, que a família do seu parceiro guarda um passado sombrio de racismo. Agora imagine que você é negra. Esta é apenas a introdução da história de Zuri e Ethan, um casal interracial que se vê no centro de uma batalha que vai muito além do amor. O sol da manhã penetrava suavemente pelas cortinas do quarto de hotel em Boston, onde Zuri Johnson se preparava para o dia mais importante da sua vida. Seus dedos tremiam levemente enquanto ajustava o véu diante do espelho, que refletia não apenas sua imagem, mas também as expectativas e ansiedades que carregava. "Respire fundo, querida", disse Amara, sua melhor amiga desde os tempos de Harvard. "Você está absolutamente deslumbrante." Zuri forçou um sorriso, mas seus olhos revelavam uma tempestade interior. "E se ele não for bom o suficiente para a família dele?" sussurrou. "E se eles nunca realmente me aceitarem?" Amara colocou as mãos nos ombros de Zuri, seus olhos se encontrando no reflexo do espelho. "Escute-me, Zuri Johnson. Você é uma mulher incrível, bem-sucedida e cheia de compaixão. Se eles não enxergam isso, o problema é deles, não seu." As palavras de Amara trouxeram um conforto momentâneo, mas não dissiparam completamente as nuvens de dúvida. Zuri pensou em sua própria família, especialmente na avó, Esther, que havia expressado preocupações sobre casamentos interraciais. "Você tem certeza de que está pronta para isso, minha querida?" perguntara semanas antes, com a voz carregada de experiências difíceis no sul dos Estados Unidos. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era Olivia, sua irmã mais nova, entrando com um sorriso radiante. "Ei, futura senhora Prescott, pronta para casar com o homem dos seus sonhos?" Zuri riu, agradecida pela energia positiva de Olivia. "Quase lá, só preciso de um momento para me recompor." Enquanto isso, alguns quarteirões adiante, em outro quarto de hotel, Ethan Prescott olhava seu reflexo com uma mistura de empolgação e apreensão. Seus olhos azuis, normalmente cheios de confiança, agora revelavam uma vulnerabilidade rara. "Você está ótimo, cara", disse seu melhor amigo Alex, ajustando a gravata de Ethan. "A Zuri vai ficar sem palavras." Ethan sorriu, fraco, a mão tocando inconscientemente a prótese da perna esquerda, lembrança constante do acidente que mudara sua vida aos 18 anos. "Às vezes me pergunto se ela realmente sabe no que está se metendo", murmurou. "Casar com alguém como você?" Alex interrompeu a voz firme. "Quero dizer, um cara incrível, que superou adversidades e se tornou um dos advogados mais respeitados de Boston. Sim, ela sabe exatamente no que está se metendo." As palavras de Alex trouxeram um sorriso genuíno ao rosto de Ethan, mas não apagaram completamente suas preocupações. Ele pensou em sua mãe, Catherine, e na conversa tensa da noite anterior, quando ela parecia nervosa, quase culpada, como se escondesse algo. "Ethan, querido", disse ela, a voz levemente trêmula, "você tem certeza disso? Sobre casar?" Ethan cortou a conversa abruptamente, irritado com a sugestão implícita nas palavras da mãe. Agora, horas antes da cerimônia, ele se perguntava se havia mais naquela hesitação do que imaginara. Um toque no smartphone trouxe Ethan de volta ao presente. Era uma mensagem de Zuri. "Mal posso esperar para te ver no altar. Te amo." Aquelas palavras simples dissiparam momentaneamente suas dúvidas. Ethan respirou fundo, endireitou os ombros e se virou para Alex. "Vamos lá, tenho uma noiva me esperando." À medida que os dois grupos se dirigiam à Trinity Church, na Copley Square, o cenário estava pronto para uma cerimônia que prometia unir não apenas dois corações, mas duas famílias, duas culturas e dois mundos diferentes. Os convidados começaram a chegar, preenchendo os bancos da histórica igreja, amigos da faculdade de Zuri, colegas advogados de Ethan, familiares de ambos os lados, alguns visivelmente desconfortáveis, outros radiantes de alegria. Conforme o momento da cerimônia se aproximava,
A tensão e a expectativa eram palpáveis. Ninguém poderia prever que este dia, que deveria ser de pura celebração, estava prestes a se tornar um teste de amor, lealdade e compreensão. Ninguém poderia imaginar que o órgão da Trinity Church começaria a tocar as primeiras notas da marcha nupcial e todos os olhares se voltaram para a entrada. Zuri, radiante em seu vestido branco, iniciou seu caminhar pelo corredor central com seu pai, Dr. William Johnson, ao seu lado. Cada passo era uma mistura de ansiedade e alegria, os olhos fixos em Ethan, que a aguardava no altar. O coração de Ethan disparou ao vê-la. Naquele momento, todas as suas inseguranças pareciam derreter. Ele se lembrou do dia em que se conheceram, 3 anos atrás, em uma conferência de direitos civis em Washington, D.C. A conexão foi instantânea, transcendendo diferenças raciais e físicas. Quando Zuri chegou ao altar, Ethan estendeu a mão, entrelaçando os dedos dela como símbolo da união. O reverendo Michael Anderson, amigo antigo da família Johnson, iniciou a cerimônia com palavras sobre amor, compromisso e superação. Estamos aqui hoje, disse o reverendo, para celebrar não apenas a união de Zuri e Ethan, mas também a força do amor que supera barreiras e desafia expectativas. Enquanto o reverendo falava, Zuri percebeu algo estranho. Catherine, a mãe de Ethan, parecia inquieta, trocando olhares nervosos com o marido, Robert. Zuri tentou afastar a preocupação, concentrando-se nas palavras de amor que estava prestes a trocar. Chegou o momento dos votos. Ethan começou com voz firme, mas carregada de emoção. Zuri, desde o dia em que te conheci, você iluminou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei. Você me viu além das minhas limitações físicas, me amou pelo que sou. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, enfrentar cada desafio juntos e construir um futuro baseado em respeito, compreensão e amor incondicional. Lágrimas brilhavam nos olhos de Zuri enquanto ela iniciava seus votos. Ethan, você me ensinou o verdadeiro significado de força e perseverança. Seu amor me tornou uma pessoa melhor, mais compassiva. Prometo ser sua parceira em todos os aspectos da vida, celebrar nossas diferenças e crescer com elas. Juntos, criaremos um lar onde o amor supera qualquer obstáculo. A troca das alianças foi um momento de pura emoção, com as mãos de ambos tremendo levemente, conscientes do peso daquele gesto. Ao serem declarados marido e mulher, Zuri e Ethan selaram a união com um beijo apaixonado, aplaudidos pelos convidados. A alegria era palpável, mas olhos atentos percebiam a tensão oculta em alguns rostos da primeira fila. A recepção que se seguiu no Fairmont Copley Plaza Hotel foi uma celebração vibrante. Música, risadas e conversas animadas preenchiam o ambiente. Zuri e Ethan circulavam entre os convidados, agradecendo pela presença e compartilhando momentos de alegria. Foi durante uma dessas interações que o dia tomou um rumo inesperado. Zuri conversava com o Dr. Marcus Taylor, velho amigo de seu pai e professor emérito de História Afro-Americana na Boston University. Zuri, minha querida, estou tão feliz por você, disse Dr. Taylor, sorrindo calorosamente. É incrível ver como as coisas mudam. Quem diria que a neta de Gerald Prescott se casaria com uma mulher negra? Zuri sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Desculpe, Dr. Taylor, mas não entendi. Quem é Gerald Prescott? O sorriso do professor vacilou, percebendo o erro. Ah, Gerald Prescott é o avô de Ethan. Era bastante conhecido em certos círculos nos anos 1960 por razões nada positivas. Antes que Zuri pudesse questionar mais, Ethan surgiu ao seu lado, sorrindo, alheio à conversa que acabara de acontecer. Ei, amor, vamos cortar o bolo? Zuri forçou um sorriso, a mente girando. Enquanto caminhavam até a mesa do bolo, não conseguia parar de pensar. Por que Ethan nunca mencionou o avô? E o que exatamente Dr. Taylor quis dizer com razões nada positivas? O restante da recepção passou como um borrão para Zuri, enquanto cortavam o bolo, a dúvida e a tensão escondidas sob o brilho do momento.
E enquanto dançavam sua primeira dança como casal, a mente de Zuri estava distante, cheia de perguntas sem respostas e de uma sensação crescente de inquietação. Conforme a noite avançava, Zuri sabia que precisava confrontar Ethan sobre essa revelação, mas como abordar um assunto tão delicado no dia do próprio casamento? E mais importante, como isso afetaria o futuro que haviam prometido construir juntos apenas algumas horas antes? A lua cheia pairava sobre Boston quando Zuri e Ethan chegaram à suíte nupcial do Four Seasons Hotel. O brilho da celebração começava a desaparecer, dando lugar a uma tensão silenciosa que pairava entre eles. Zuri sentia o peso das palavras não ditas, enquanto Ethan, alheio à tempestade que se formava, sorria com a alegria típica de um recém-casado. "Que dia incrível, não é?" disse Ethan, afrouxando a gravata enquanto se sentava na beira da cama king size, os olhos brilhando de felicidade, em contraste com a expressão distante de Zuri. Zuri permanecia de pé, mãos inquietas, ajustando e reajustando a alça do vestido. "Ethan", começou, a voz tremendo levemente, "preciso te perguntar uma coisa." A mudança no tom de Zuri fez Ethan se endireitar, a expressão mudando da alegria para a preocupação. "O que foi, amor? Aconteceu alguma coisa?" Respirando fundo, Zuri decidiu ir direto ao ponto. "Quem é Gerald Prescott?" O rosto de Ethan empalideceu visivelmente, os olhos se arregalando em choque. Onde você ouviu esse nome?" "O Dr. Taylor mencionou no recepção", respondeu Zuri, observando cuidadosamente a reação dele. "Ele disse que Gerald é seu avô e que era conhecido por razões nada positivas nos anos 60. "Ethan, o que isso significa?" Ethan se levantou, passando a mão pelo cabelo em um gesto nervoso. "Zuri, eu não sei como explicar." "Tente", insistiu Zuri, a voz misturando frustração e dor. "Por que nunca mencionou seu avô antes? O que ele fez de tão terrível que você escondeu isso de mim?" Ethan caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade, como se buscasse coragem nas estrelas distantes. Quando finalmente se virou, os olhos estavam cheios de culpa e tristeza. "Gerald Prescott, meu avô, ele foi um ativista contra a integração racial nos anos 60, confessou Ethan, a voz quase um sussurro. "Liderou protestos, fez discursos, coisas das quais não me orgulho nem um pouco." Zuri sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "E você nunca achou importante me contar isso? Especialmente sabendo quem eu sou, de onde venho?" "Eu queria te contar, Zuri", Ethan implorou, dando um passo em direção a ela. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava. "Eu tinha medo de te perder." Zuri recuou, criando distância entre eles. "Medo de me perder, Ethan? Nós acabamos de nos casar. Como você pôde guardar um segredo tão grande?" "Eu não sou meu avô, Zuri", argumentou Ethan, a voz carregada de emoção. "Eu repudio tudo o que ele defendia. Por isso escolhi me tornar advogado de direitos civis, para tentar corrigir os erros do passado." Zuri balançou a cabeça, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Não é só sobre seu avô, Ethan. É sobre confiança. Como posso confiar em você se você escondeu algo tão importante?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ethan tentou se aproximar novamente, mas Zuri ergueu a mão pedindo espaço. "Preciso de ar", disse, caminhando em direção à porta. "Preciso pensar." "Zuri, por favor", Ethan implorou, a voz trêmula. "Podemos conversar sobre isso. Eu te amo." Zuri parou na porta, olhando para Ethan pela última vez antes de sair. "Eu também te amo, Ethan. Mas amor sem confiança, não sei se é suficiente." Com essas palavras, ela se foi, deixando Ethan sozinho na suíte, o peso do segredo finalmente exposto. Zuri desceu até o saguão do hotel,
emoções em turbilhão, perdida entre o amor que sentia e a dor da desconfiança recém-descoberta. Ela se sentou em um sofá afastado, tirando o celular do bolso. As mãos tremiam enquanto discava o número da melhor amiga, Amara. Nani, desculpe ligar tão tarde, mas eu preciso de você, disse Zuri, a voz se quebrando. Do outro lado da linha, Amara atendeu imediatamente, a preocupação evidente na voz. Zuri, o que aconteceu? Estou indo para aí agora. Enquanto isso, no quarto, Ethan afundava na cama, a cabeça entre as mãos. Pegou o celular, hesitou por um momento e então ligou para o amigo Alex. Alex, eu estraguei tudo, disse assim que o amigo atendeu. Conforme a noite avançava, o que deveria ser o início de uma nova vida juntos se transformava em um momento de crise. Zuri e Ethan, separados por apenas alguns andares do hotel, mas emocionalmente distantes, enfrentavam agora o desafio de conciliar o amor que sentiam com a confiança abalada e segredos revelados. A lua continuava a brilhar sobre Boston, indiferente ao drama que se desenrolava abaixo, enquanto os recém-casados se perguntavam se a aurora traria a chance de um recomeço ou o fim de tudo que haviam construído juntos. O sol nascente pintava o horizonte de Boston em tons de laranja e rosa, mas para Zuri o mundo parecia ter perdido as cores. Ela estava sentada em um banco no Boston Public Garden, o mesmo lugar onde Ethan a havia pedido em casamento apenas 6 meses antes. Amara, fiel à sua palavra, estava ao lado dela, oferecendo um conforto silencioso. Eu não sei o que fazer, ama, sussurrou Zuri, quebrando o silêncio da manhã. Como ele pôde esconder algo tão importante? Amara suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. Zuri, você tem todo o direito de se sentir magoada, mas talvez Ethan realmente tivesse medo de te perder. Zuri balançou a cabeça frustrada. Mas você não entende? Ao esconder isso, ele traiu minha confiança. Como posso construir uma vida com alguém que não foi completamente honesto comigo? Enquanto isso, no hotel, Ethan andava de um lado para o outro em seu quarto, Alex observando com preocupação. Cara, você precisa se acalmar, disse Alex, tentando tranquilizar o amigo. Zuri vai voltar e vocês vão conversar sobre isso. Ethan parou, passando a mão pelo rosto cansado. E se ela não voltar, Alex? E se eu perdi a melhor coisa que já me aconteceu por causa de um erro estúpido? Alex se levantou e colocou a mão no ombro de Ethan. O que seu avô fez foi horrível, mas você não é ele. Você precisa mostrar isso para a Zuri. De volta ao parque, Zuri se levantou de repente. Eu preciso falar com ele, Ama. Preciso entender por que ele fez isso. Amara assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. É isso, garota. Em frente de frente. Com passos determinados, Zuri retornou ao hotel, o coração batendo acelerado no peito. Ao chegar à porta da suíte, hesitou por um momento antes de bater. Ethan abriu a porta, os olhos vermelhos e inchados mostrando sinais de uma noite sem dormir. Zuri, sussurrou, alívio e medo misturados na voz. Precisamos conversar, disse Zuri, entrando no quarto. Alex, percebendo a tensão, murmurou um pedido de desculpas e saiu rapidamente. O silêncio entre eles era palpável. Finalmente Ethan falou. Zuri, me desculpe. Mais do que você pode imaginar. Eu deveria ter te contado sobre meu avô há muito tempo. Zuri o encarou, os olhos buscando respostas. Por que você não me contou, Ethan? Por que esconder algo tão importante? Ethan se sentou na beira da cama, convidando Zuri a fazer o mesmo. Ela hesitou, mas acabou se sentando, mantendo uma distância entre eles. Quando nos conhecemos, começou Ethan, a voz tremendo. Era como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que faltava, que havia estado faltando em mim. Você me viu além da minha deficiência, além do meu passado. Eu tinha medo de que,
Se você soubesse sobre meu avô, me enxergaria de forma diferente. Zuri sentiu a raiva dele diminuir um pouco, substituída por uma profunda tristeza. Ethan, eu te amo pelo que você é, mas parte de quem você é inclui sua história, sua família. Como posso realmente te conhecer se você esconde partes de si mesmo? Ethan assentiu, lágrimas se formando nos olhos. Você está certa. Cometi um erro terrível por não confiar em você, por não confiar em nós. Quero consertar isso, Zuri. Quero que você conheça toda a minha história, por mais dolorosa que seja. Zuri respirou fundo, sentindo o peso da situação. Eu quero ouvir, Ethan, mas preciso que você entenda que a confiança que tínhamos foi abalada. Vai levar tempo para reconstruí-la. Ethan estendeu a mão hesitante e Zuri, após um momento de hesitação, assegurou. Eu entendo, disse suavemente, e estou disposto a fazer tudo o que for preciso para reconquistar sua confiança. Você é minha vida, Zuri. Não posso te perder. Eles conversaram por horas. Ethan falou sobre seu avô, sobre como descobriu a verdade ainda adolescente e como isso o moldou. Falou sobre sua vergonha, seu desejo de ser diferente, de ser melhor. Zuri ouviu, às vezes com raiva, às vezes com compreensão, mas sempre com amor. À medida que o sol começava a se pôr, lançando longas sombras pelo quarto, Zuri e Ethan estavam exaustos, mas mais próximos do que haviam estado pela manhã. Não vai ser fácil, disse Zuri, a voz cansada, mas determinada. Temos muito para trabalhar, muito para superar. Ethan assentiu, apertando suavemente a mão dela. Eu sei, mas se você estiver disposta, prometo que farei tudo o que puder para sermos o casal que prometemos ser ontem, no altar. Zuri olhou para suas alianças, símbolos de uma promessa que agora parecia simultaneamente mais frágil e mais forte. Estou disposta a tentar, disse finalmente, mas precisamos fazer isso juntos, com total honestidade. Quando a noite caiu sobre Boston, Zuri e Ethan permaneceram juntos, conscientes de que o caminho seria difícil, mas determinados a enfrentá-lo unidos. O amor que os unira estava sendo testado, mas também fortalecido, enquanto encaravam a verdade e as consequências de segredos guardados por tanto tempo. O amanhecer trouxe uma mistura de esperança e apreensão para Zuri e Ethan. Após uma noite de conversas intensas e emocionais, decidiram que era hora de enfrentar suas famílias e as consequências de suas revelações. Zuri decidiu começar pela própria família. Ela e Ethan seguiram para o bairro de Roxbury, onde seus pais, William e Adana Johnson, haviam vivido por décadas. A casa vitoriana, com a fachada bem cuidada e o jardim exuberante, era um testemunho do sucesso e da perseverança da família Johnson. Ao chegarem, Zuri hesitou à porta, a mão tremendo levemente ao tocar a campainha. Ethan, percebendo sua hesitação, segurou sua mão livre, oferecendo apoio. A porta se abriu, revelando o rosto preocupado de Adana. Zuri, Ethan, o que aconteceu? Achei que estivessem aproveitando a lua de mel. Zuri respirou fundo. Mãe, precisamos conversar. Todos nós. Adana os conduziu até a sala de estar, onde William já estava sentado, com uma expressão de confusão. O silêncio era palpável enquanto todos se acomodavam. Pai, mãe, começou Zuri, a voz trêmula. Ontem descobrimos algo sobre a família do Ethan que... Bem, mudou tudo. Reunindo coragem, Ethan decidiu falar. Meu avô, Gerald Prescott, foi um ativista contra a integração racial nos anos 60. Eu não contei isso para Zuri antes do casamento. O choque foi visível nos rostos de William e Adana. William se levantou abruptamente, a voz carregada de emoção. Você sabia disso e mesmo assim se casou com minha filha? Pai, por favor, interveio Zuri. Ele não é seu avô. Ethan está aqui sendo honesto conosco. Adana, sempre a voz da razão, colocou a mão no braço do marido. William, vamos ouvir o que eles têm a dizer.
Por horas, a sala se tornou o cenário de uma intensa e emocional conversa, cheia de revelações, lágrimas e tentativas de compreensão. Ethan compartilhou sua vergonha pelo passado de sua família, sua luta para se distanciar daquele legado e seu profundo amor por Zuri. William, inicialmente furioso, começou gradualmente a enxergar além do nome Prescott, reconhecendo o homem que sua filha havia escolhido. Não vai ser fácil, disse William, finalmente com a voz mais suave. Mas se minha filha vê bondade em você, Ethan, então eu também tentarei ver. A Dana, com lágrimas nos olhos, abraçou Zuri e Ethan. O amor de vocês terá que ser mais forte que o passado. Estamos aqui para apoiar vocês. Ao sair da casa dos Johnson, Zuri e Ethan sentiram um peso ser retirado de seus ombros. No entanto, sabiam que o maior desafio ainda estava por vir: enfrentar a família de Ethan. O casal seguiu para o subúrbio de Wellesley, onde os Prescott viviam. A mansão imponente parecia ainda mais intimidadora agora que Zuri conhecia seu passado sombrio. Catherine Prescott atendeu a porta, com uma expressão que misturava surpresa e culpa. Ethan, Zuri, não esperávamos vocês tão cedo. Robert Prescott se juntou a eles na sala de estar. A tensão no ar era palpável. Ethan segurou firmemente a mão de Zuri e decidiu ir direto ao ponto. Mãe, pai. Zuri descobriu sobre o vovô Gerald. Disse a voz firme. Por que nunca me contaram toda a verdade? Catherine cobriu o rosto com as mãos, soluçando silenciosamente. Robert, com o rosto tomado pelo arrependimento, falou. Queríamos te proteger, filho. O passado do seu avô é uma mancha em nossa família que tentamos esquecer. Zuri, reunindo toda a sua coragem, decidiu falar. Senhor e senhora Prescott, eu entendo que vocês queriam proteger o Ethan, mas esconder a verdade apenas perpetua o ciclo de ignorância e preconceito. Para surpresa de todos, Catherine se levantou e se ajoelhou diante de Zuri, lágrimas escorrendo pelo rosto. Zuri, me perdoe. Quando vi vocês dois juntos pela primeira vez, senti medo, não pelo que vocês são, mas pelo que nós fomos. Você merece saber toda a verdade. Nas horas que se seguiram, os Prescott compartilharam histórias dolorosas do passado, de como Gerald mudou nos últimos anos de sua vida, amargamente arrependido de suas ações. Falaram sobre seu próprio processo de aprendizado e crescimento, e como o amor de Ethan por Zuri os forçou a confrontar seus próprios preconceitos remanescentes. À medida que o sol começou a se pôr, Zuri e Ethan deixaram a casa dos Prescott com uma nova compreensão. O caminho à frente ainda seria desafiador, mas agora eles tinham a verdade ao seu lado e o apoio de ambas as famílias. No carro, a caminho de Boston, Zuri olhou para Ethan. Foi intenso, disse, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Ethan assentiu, apertando suavemente sua mão. Foi... Mas estamos nisso juntos, certo? Zuri entrelaçou os dedos aos dele. Sempre juntos. Enquanto dirigiam de volta para a cidade, ambos sabiam que aquele era apenas o começo da jornada. Haveria mais desafios, mais verdades a confrontar, mas com honestidade, amor e a força um do outro, estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo que o futuro trouxesse. 2 semanas após as revelações familiares, Zuri e Ethan finalmente embarcaram na lua de mel adiada. Escolheram Martha's Vineyard, uma ilha na costa de Massachusetts, conhecida por sua beleza natural e rica história. A escolha não era aleatória. Era um símbolo de sua determinação de enfrentar o passado e construir um futuro juntos. Ao chegar na balsa em Oak Bluffs, Zuri se encantou com os coloridos gingerbread cottages que adornavam as ruas. É lindo aqui, sussurrou, apertando a mão de Ethan. Ethan sorriu, mas seus olhos revelavam uma mistura de emoções.
Você sabia que esta ilha tem uma história fascinante de comunidades afro-americanas prósperas, especialmente em Oak Bluffs? Zuri assentiu, surpresa com o conhecimento dele. Você andou pesquisando, não foi? Sim, admitiu Ethan. Pensei que deveríamos usar este tempo não só para nos reconectar, mas também para aprender mais sobre nossa história compartilhada. O gesto tocou profundamente Zuri. Era um passo pequeno, mas significativo, na direção certa. Nos dias seguintes, o casal explorou a ilha, imergindo em sua rica história e cultura. Visitaram o African American Heritage Trail, aprendendo sobre figuras importantes como Dorothy West e Adam Clayton Powell Jr. Cada parada se tornou uma oportunidade para conversas profundas sobre raça, identidade e o futuro que queriam construir juntos. Em uma tarde, enquanto caminhavam pela Mema Beach, Zuri decidiu abordar um assunto que estava em sua mente. Ethan, começou hesitante, você já pensou em como será quando tivermos filhos? Como vamos explicar a eles sobre nossa história, sobre o passado da sua família? Ethan pausou, olhando para o horizonte. Eu penso nisso mais do que você imagina, confessou. Quero que nossos filhos conheçam toda a verdade, o bem e o mal. Quero que eles entendam a importância de combater o preconceito, não importa de onde venha. Zuri sentiu uma onda de amor e orgulho. Sabe, quando descobri sobre seu avô, eu senti medo. Medo de que, de alguma forma, aquele preconceito estivesse em você também. Mas ver como você está lidando com tudo, como se esforça para aprender e crescer, isso significa muito para mim. Ethan puxou Zuri para um abraço apertado. Eu te amo, Zuri, e prometo que sempre me esforçarei para ser o melhor homem que posso ser. Posso ser para você e para nossa futura família, disse Ethan. No dia seguinte, decidiram participar de um evento comunitário em Oak Bluffs, uma discussão aberta sobre raça e reconciliação. O evento acontecia na Union Chapel, um local histórico conhecido por seu papel na luta pelos direitos civis. Quando chegaram, o salão já estava cheio. Pessoas de todas as idades e etnias se reuniam, criando uma atmosfera de expectativa e esperança. A moderadora, Dra. Angela Reynolds, socióloga renomada da University of Massachusetts, iniciou a discussão. Estamos aqui hoje para falar sobre cura, sobre como podemos construir pontes entre nossas comunidades. Começou. Alguém gostaria de compartilhar sua experiência? Para surpresa de Zuri, Ethan levantou a mão. Com um aperto encorajador de Zuri, ele se levantou e começou. Meu nome é Ethan Prescott, começou, a voz trêmula, mas determinada. Recentemente descobri que meu avô foi um ativista contra a integração racial nos anos 60. Um murmúrio percorreu a sala, mas Ethan continuou. Eu me casei com uma mulher negra maravilhosa e juntos estamos aprendendo a lidar com esse passado doloroso. Estou aqui hoje porque quero fazer parte da solução, não do problema. As palavras de Ethan abriram as comportas. Por horas, pessoas compartilharam suas histórias, suas lutas e esperanças. Zuri também falou, compartilhando seus medos iniciais e como o amor e a honestidade a ajudaram a superá-los. No final do evento, várias pessoas se aproximaram de Zuri e Ethan para agradecê-los pela coragem e por compartilharem sua história. Uma senhora idosa com lágrimas nos olhos os abraçou. Vocês me dão esperança, disse. Esperança de que podemos superar o passado e construir um futuro melhor juntos. Naquela noite, de volta à sua casa à beira-mar, Zuri e Ethan refletiram sobre o dia. Sabe, disse Zuri aninhada nos braços de Ethan, quando decidimos vir aqui, pensei que seria apenas para nos reconectar. Mas isso foi muito mais profundo. Ethan assentiu, beijando suavemente sua testa. Acho que encontramos nossa missão, não é? Usar nossa história, nossa jornada, para ajudar outros a enfrentar o passado e construir um futuro melhor.
Zuri sorriu, sentindo uma onda de propósito e determinação. Juntos, podemos fazer a diferença. Enquanto o som das ondas embalava o casal, eles sabiam que a lua de mel havia se transformado em algo muito maior, o início de uma nova jornada, não apenas para eles, mas para todos cujas vidas tocariam no futuro. Com amor, honestidade e coragem, Zuri e Ethan estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o mundo pudesse lhes trazer. 3 meses após a lua de mel, Zuri e Ethan voltaram à rotina em Boston, mas com uma nova perspectiva sobre o relacionamento e seu papel na comunidade. O outono pintava a cidade em tons de dourado e vermelho, refletindo as mudanças que o casal vivia em suas vidas. Em uma quarta-feira pela manhã, Zuri chegou ao escritório do escritório de advocacia onde trabalhava, localizado no coração do distrito financeiro de Boston. Recentemente, havia sido promovida a sócia júnior, uma conquista significativa que trouxe novos desafios e responsabilidades. Ao entrar em seu escritório, Zuri foi recebida por uma pilha de documentos em sua mesa e uma série de e-mails urgentes. Um deles chamou particularmente sua atenção. Era de Marcus Wheeler, um colega afro-americano de um escritório menor, pedindo ajuda em um caso de discriminação racial no trabalho. Zuri sentiu um aperto no peito. O caso era complexo e politicamente sensível, envolvendo uma grande corporação com fortes vínculos com o escritório onde trabalhava. Aceitar o caso poderia potencialmente prejudicar sua carreira, mas recusar significaria virar as costas para alguém que precisava de sua ajuda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ethan enfrentava seus próprios desafios no centro de reabilitação, onde trabalhava como advogado e conselheiro. Ele participava de uma reunião tensa com o conselho de diretores, discutindo um novo programa de integração que havia proposto. Sr. Prescott, disse Richard Townend, um dos diretores mais antigos. Entendemos sua paixão por essa questão, Sr. Prescott, mas não vemos como ela se alinha com nossa missão principal, disse Richard Townend, um dos diretores mais antigos. Ethan respirou fundo, tentando conter a frustração. Nossa missão é ajudar pessoas com deficiência a se reintegrarem à sociedade. Este programa abordaria as barreiras únicas enfrentadas por pessoas de cor com deficiência. É crucial para a nossa comunidade. A discussão continuou, acalorada e às vezes hostil. Ethan se viu lutando não apenas pelo programa, mas também contra preconceitos sutis e resistência à mudança. No fim do dia, Zuri e Ethan estavam em casa, exaustos e emocionalmente drenados, sentados à mesa da cozinha, com xícaras de chá fumegante entre eles, compartilhavam os acontecimentos do dia. Eu não sei o que fazer, Ethan, confessou Zuri, envolvendo as mãos ao redor da xícara quente. Se eu assumir esse caso, posso arriscar tudo pelo que trabalhei. Mas se eu não... Ethan estendeu a mão, cobrindo a dela. Você sabe o que é certo, amor. A questão é, você está disposta a enfrentar as consequências? Zuri assentiu lentamente. E você? Como foi com o conselho? Ethan passou a mão pelos cabelos. Foi difícil. Às vezes sinto que estou nadando contra a corrente, mas não posso desistir. Não agora. Nesse momento, o celular de Zuri tocou. Era a Amara. Zuri, você precisa ligar a TV agora, canal 5. Confusos, Zuri e Ethan ligaram a televisão. Na tela, uma repórter fazia uma matéria sobre discriminação racial em grandes corporações de Boston. Para seu choque, o nome da empresa envolvida no caso de Marcus Wheeler foi mencionado. Meu Deus, sussurrou Zuri. Isso vai explodir. Ethan apertou a mão dela. Parece que sua decisão acabou de se tornar muito mais complicada. Nos dias que se seguiram, Zuri e Ethan se viram no centro de uma tempestade. Zuri decidiu assumir o caso de Marcus, enfrentando desaprovação velada de alguns sócios seniores e pressão sutil para desistir. Ethan, por sua vez, continuou lutando por seu programa, usando a atenção da mídia sobre questões de discriminação para destacar a importância de sua proposta.
Uma noite, enquanto trabalhavam lado a lado na mesa de jantar, transformada em escritório improvisado, Zuri olhou para Ethan. Você já se pergunta se estamos fazendo a coisa certa? Perguntou, a voz baixa e cansada. Ethan parou de digitar e a encarou. Todo dia, admitiu. Mas então lembro por que começamos. Lembro das pessoas que contam conosco. Zuri sorriu, sentindo uma onda de amor e gratidão. Sabe, quando nos casamos pensei que nosso maior desafio seria lidar com o passado. Mas agora vejo que é construir o futuro, dia após dia. Ethan se inclinou, beijando-a suavemente. E estamos fazendo isso juntos. Isso é o que importa. Naquela noite, enquanto a cidade dormia do lado de fora, Zuri e Ethan continuaram trabalhando lado a lado. Sabiam que o caminho à frente seria difícil, cheio de obstáculos e momentos de dúvida, mas também sabiam que juntos tinham a força para enfrentar qualquer desafio. Com o outono dando lugar ao inverno, Zuri e Ethan continuaram sua luta, não apenas por suas carreiras, mas por um futuro mais justo e inclusivo. Cada pequena vitória, cada momento de compreensão mútua, era um passo em direção ao mundo que sonhavam construir. Um mundo onde o amor pudesse realmente superar todas as barreiras. O inverno em Boston chegou com força total, cobrindo a cidade com um manto branco de neve. Para Zuri e Ethan, o frio externo contrastava com o calor das batalhas que enfrentavam em suas vidas profissionais e pessoais. Era uma noite de quinta-feira, e Zuri estava trabalhando tarde em seu escritório, imersa no caso de discriminação racial que havia assumido. O silêncio da noite foi interrompido por uma batida suave na porta. Pode entrar, disse Zuri, sem tirar os olhos dos documentos à sua frente. Zuri, podemos conversar? A voz de Leonard Blackwell, um dos sócios seniores do escritório, a fez levantar a cabeça abruptamente. Claro, Sr. Blackwell. O que posso fazer por você? Respondeu, tentando manter a compostura. Leonard fechou a porta atrás de si, o semblante sério. Leonard se sentou à frente da mesa de Zuri. É sobre o caso Wheeler, Zuri. Você precisa entender a delicada posição em que está colocando o escritório. O coração de Zuri disparou, mas manteve a voz firme. Com todo o respeito, Sr. Blackwell, este caso é importante. Não podemos ignorar a injustiça só porque é inconveniente. Leonard riu com um humor frio. Inconveniente? Zuri, isso pode custar milhões ao escritório, contratos, reputação. Você está arriscando tudo pelo que trabalhamos. Pelo que trabalhamos, repetiu Zuri, a voz subindo ligeiramente. Eu pensei que trabalhávamos pela justiça, Sr. Blackwell. Ou isso só se aplica quando é conveniente? O rosto de Leonard endureceu. Cuidado, Zuri. Você é talentosa, mas não é insubstituível. Pense bem no que está fazendo. Quando Leonard saiu, Zuri sentiu o peso total de suas palavras. Pegou o telefone, discando o número de Ethan com mãos trêmulas. Enquanto isso, Ethan estava em uma reunião tensa no centro de reabilitação. Seu programa de integração finalmente havia sido aprovado, mas com tantas restrições que mal se parecia com a proposta original. Isso não é suficiente, argumentou Ethan, a frustração evidente em sua voz. Estamos apenas arranhando a superfície do problema. Richard Townend suspirou pesadamente. Sr. Prescott, já fizemos mais concessões do que o habitual. Talvez seja a hora de aceitar a vitória que você conseguiu. Ethan estava prestes a responder quando seu telefone vibrou. Vendo o nome de Zuri na tela, ele se desculpou e saiu da sala. Zuri? A preocupação era evidente em sua voz. Ethan, acho que estou prestes a perder meu emprego, disse Zuri, a voz tremendo ligeiramente. 20 minutos depois, Ethan entrou no escritório de Zuri, encontrando-a sentada, olhando pela janela para a cidade coberta de neve. Ei, disse ele suavemente, aproximando-se. Zuri se virou, com lágrimas brilhando nos olhos. Ethan, o que estamos fazendo? Vale a pena arriscar tudo? Ethan se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Zuri,
Lembre-se do que prometemos. Enfrentaríamos tudo juntos, inclusive os momentos difíceis. Nesse momento, houve uma batida na porta. Era Marcus Wheeler, cliente de Zuri. Desculpe interromper, disse nervoso. Zuri, eu vim dizer que estou retirando o caso. O quê? Zuri e Ethan exclamaram em uníssono. Marcus entrou, fechando a porta atrás de si. Ofereceram-me um acordo, um bom negócio. Disseram que vão implementar novas políticas de diversidade. Zuri se levantou incrédula. Marcus, você não pode desistir agora. Estamos tão perto de fazer uma mudança real. Marcus balançou a cabeça triste. Zuri, você não entende. Ameaçaram minha família, minha esposa, meus filhos. Não posso arriscar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Zuri sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ethan, percebendo a gravidade da situação, deu um passo à frente. Marcus, o que eles fizeram é ilegal. Podemos proteger você e sua família, argumentou. Marcus sorriu tristemente. Proteger? Eles têm dinheiro, poder, conexões. O que temos nós? Recuperando-se do choque inicial, Zuri falou com determinação renovada. Temos a verdade, Marcus, e temos uns aos outros. Se desistirmos agora, eles venceram. Não só este caso, mas todos os futuros também. Nas horas que se seguiram, o trio discutiu estratégias, riscos e possibilidades. À medida que a noite avançava, uma nova resolução se formava. Eles não iriam recuar, iriam lutar ainda mais. Quando Marcus finalmente saiu, prometendo reconsiderar sua decisão, Zuri se virou para Ethan, exausta, mas determinada. Sabe, disse ela, quando nos casamos pensei que nossos maiores desafios seriam pessoais, mas agora vejo que é muito maior que nós. Ethan assentiu, puxando-a para um abraço. É maior, sim, mas também é exatamente sobre nós, sobre o mundo que queremos construir. Não apenas para nós, mas para todos, disse Ethan. Enquanto olhavam pela janela para a cidade adormecida, Zuri e Ethan sabiam que os dias seguintes seriam difíceis. Eles enfrentariam oposição, ameaças e momentos de dúvida, mas também sabiam que juntos tinham a força para perseverar. O caso de Marcus Wheeler não era mais apenas um processo legal. Havia se tornado um símbolo da luta deles por justiça e igualdade. E enquanto a neve continuava a cair do lado de fora, Zuri e Ethan renovaram silenciosamente seu compromisso um com o outro e com a causa que haviam abraçado. A batalha estava longe de terminar, mas eles estavam prontos para enfrentá-la juntos, como sempre prometeram. A primavera chegou a Boston, trazendo não apenas o florescer das flores, mas também uma explosão de acontecimentos que mudariam a vida de Zuri e Ethan para sempre. Era uma manhã de abril, quando Zuri recebeu um e-mail anônimo. Com mãos trêmulas, abriu o arquivo anexado e seus olhos se arregalaram. Ali, diante dela, estavam documentos internos da empresa envolvida no caso de Marcus Wheeler. Evidências irrefutáveis de discriminação sistemática e retaliação contra funcionários que ousaram se manifestar. "Ethan!" gritou a voz misturando choque e triunfo. Ethan correu ao lado dela e juntos analisaram as provas. Era o ponto de virada que precisavam, mas também representava um enorme risco. "Ethan", disse Zuri baixinho, "você sabe o que isso significa, não é? Se usarmos isso, não há volta." Ethan assentiu. "Eu sei, mas não podemos recuar agora. Muitas pessoas estão dependendo de nós." Nos dias que se seguiram, Zuri e sua equipe trabalharam incansavelmente para verificar a autenticidade dos documentos e preparar o caso. Enquanto isso, Ethan intensificou seus esforços no centro de reabilitação, usando a crescente atenção da mídia para destacar as necessidades das comunidades marginalizadas. A tensão atingiu o ápice quando, uma semana antes do julgamento, Zuri recebeu uma ligação ameaçadora. "Senhorita Johnson", disse uma voz grave do outro lado da linha, "sugiro que reconsidere suas ações. Seria uma pena se algo acontecesse com sua promissora carreira, ou com seu marido."
O sangue de Zuri gelou nas veias. Ela imediatamente ligou para Ethan, que largou tudo para encontrá-la. Não podemos deixar que nos intimidem, disse Ethan, abraçando-a com força. Mas também precisamos ter cautela e buscar ajuda. Decidiram então contatar Samantha Rivera, uma jornalista investigativa conhecida por seu trabalho em casos de corrupção corporativa. Samantha ouviu atentamente a história deles e concordou em ajudar, percebendo o potencial de uma reportagem de grande impacto. Isso vai muito além de um simples caso de discriminação, explicou Samantha. É sobre poder, corrupção e manipulação do sistema jurídico. Precisamos expor tudo. Com a ajuda de Samantha, Zuri e Ethan começaram a construir uma rede de apoio. Ativistas, outros advogados e até alguns denunciantes da própria empresa se uniram à causa. O caso de Marcus Wheeler estava se transformando em um verdadeiro movimento. No centro de reabilitação, Ethan enfrentava sua própria batalha. Seu programa de integração finalmente mostrava resultados positivos, mas ele sabia que precisava fazer mais. Não podemos nos contentar com pequenas vitórias, afirmou em uma reunião do conselho. Precisamos usar nossa plataforma para exigir mudanças sistêmicas. Para sua surpresa, Richard Townend, que anteriormente havia se oposto às suas ideias, falou em seu apoio. O Sr. Prescott está certo, disse Ethan. É hora de adotarmos uma posição mais firme. À medida que o dia do julgamento se aproximava, a pressão sobre Zuri e Ethan aumentava. Eles recebiam ameaças quase diariamente, e o estresse começava a afetar sua saúde e seu relacionamento. Em uma noite, exaustos após mais um longo dia de preparativos, tiveram uma discussão acalorada. "Você está se colocando em perigo desnecessário", gritou Ethan, a frustração evidente na voz. "E você acha que o que está fazendo é diferente?" retrucou Zuri. "Estamos nisso juntos, lembra?" O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Finalmente, Ethan falou, a voz mais suave. "Desculpe, só tenho medo de te perder." Zuri se aproximou, tocando suavemente o rosto dele. "Eu também tenho medo, Ethan, mas não podemos deixar o medo nos paralisar não agora." Na véspera do julgamento, Zuri e Ethan reuniram todos os envolvidos em sua casa. Marcus Wheeler, Samantha Rivera, a equipe jurídica, ativistas, todos unidos por um propósito comum. "Amanhã", começou Zuri, a voz firme, "não estamos apenas lutando por um caso. Estamos lutando pelo futuro que queremos ver. Um futuro de igualdade, justiça e dignidade para todos." Ethan continuou. "Sabemos que as apostas são altas, mas juntos somos mais fortes que qualquer corporação, qualquer sistema corrupto." Marcus Wheeler, que havia hesitado no início, agora estava na linha de frente. "Vocês me deram coragem", disse emocionado, "não apenas para lutar por mim, mas por todos que virão depois de mim." Enquanto a noite avançava, o grupo finalizou seus planos. Samantha preparava-se para publicar sua reportagem explosiva simultaneamente com o início do julgamento. Ativistas organizaram protestos pacíficos do lado de fora do tribunal. A equipe jurídica revisou suas estratégias pela última vez. Quando todos saíram, Zuri e Ethan ficaram sozinhos, de mãos dadas, olhando pela janela para a cidade que amavam. "Não importa o que aconteça amanhã", disse Zuri suavemente. "Estou orgulhosa de nós, do que nos tornamos, do que estamos lutando." Ethan a puxou para perto, beijando-a suavemente. "Eu te amo, Zuri, e juntos podemos fazer qualquer coisa." Enquanto se preparavam para dormir, sabiam que o dia seguinte marcaria um antes e depois em suas vidas. O julgamento não era apenas sobre um caso de discriminação. Era sobre redefinir o que é possível quando pessoas corajosas se unem por uma causa maior que elas mesmas. Com corações cheios de determinação e um pouco de medo, Zuri e Ethan adormeceram, prontos para enfrentar o que o amanhecer traria. O capítulo final de sua jornada estava prestes a começar, e eles estavam preparados para escrevê-lo juntos,
com coragem, amor e fé inabalável no poder da mudança. O amanhecer em Boston trouxe uma energia palpável. As ruas ao redor do Tribunal Federal estavam lotadas, algumas pessoas carregando cartazes, outras apenas observando, todas conscientes de que estavam prestes a testemunhar um momento histórico. Zuri e Ethan chegaram cedo, mãos entrelaçadas, rostos determinados. Ao subirem os degraus do tribunal, foram recebidos por uma onda de aplausos e gritos de apoio. Marcus Wheeler os esperava no topo, o rosto uma mistura de nervosismo e determinação. "Estamos prontos para isso?" perguntou, a voz trêmula. Zuri sorriu, colocando uma mão tranquilizadora em seu ombro. "Mais que prontos. É hora de fazer história." Dentro da sala de audiências, o ar estava carregado de tensão. O juiz Thomas Reeves, conhecido por sua imparcialidade, presidia o caso. Do lado oposto, uma equipe de advogados corporativos de elite, liderada pelo imponente Lawrence Hartley, preparava-se para uma batalha feroz. Quando Zuri se levantou para fazer sua declaração inicial, sentiu o peso de milhares de esperanças sobre seus ombros. Respirou fundo. "Meritíssimos senhoras e senhores do júri", começou Zuri. "Este caso não é apenas sobre Marcus Wheeler. É sobre cada pessoa que já foi silenciada, marginalizada ou discriminada por causa da cor da sua pele. É sobre o futuro que queremos construir para nossos filhos." À medida que o julgamento avançava, testemunha após testemunha corroborava a história de Marcus. Ex-funcionários, especialistas em diversidade, até um ex-executivo da empresa que decidiu contar a verdade. Cada depoimento era um tijolo na fundação do caso que Zuri estava construindo. Lá fora, Ethan coordenava esforços de conscientização pública. Concedia entrevistas, organizava discussões e garantia que a história fosse contada de forma justa e abrangente. Sua experiência pessoal como homem branco casado com uma mulher negra e lutando contra o preconceito ressoava com muitos. No quarto dia do julgamento, Samantha Rivera publicou seu relatório investigativo. O impacto foi imediato e devastador. As ações da empresa despencaram e a pressão pública atingiu níveis inéditos. Lawrence Hartley, sentindo o caso escapando de suas mãos, fez um último movimento desesperado. Durante o intervalo, aproximou-se de Zuri nos corredores do tribunal. "Senhorita Johnson", disse, a voz em um sussurro urgente, "talvez possamos chegar a um acordo, algo que beneficie a todos." Zuri olhou para ele, os olhos brilhando com determinação. "Sr. Hartley, não estamos aqui por dinheiro ou acordos. Estamos aqui por justiça." Quando o veredicto finalmente chegou, após dias de deliberação intensa, o silêncio na sala de audiências era ensurdecedor. O juiz Reeves pigarreou antes de começar a ler. No caso Wheeler vs. Corporation, este tribunal considera o réu culpado de discriminação racial sistemática e retaliação contra funcionários. A sala explodiu em uma mistura de aplausos, lágrimas e gritos de alegria. Zuri abraçou Marcus, ambos chorando abertamente. Ethan correu para o lado deles, envolvendo-os em um abraço apertado. Mas a vitória no tribunal era apenas o começo. Nos meses que se seguiram, Zuri e Ethan se encontraram no centro de um movimento nacional por mudanças corporativas e igualdade racial. Viajavam pelo país compartilhando sua história e inspirando outros a se manifestarem contra a injustiça. O Centro de Reabilitação de Ethan tornou-se um modelo nacional de inclusão e diversidade, e empresas de todo o país buscavam sua orientação para implementar políticas mais justas. Zuri, por sua vez, foi convidada a liderar uma nova divisão em seu escritório de advocacia, dedicada exclusivamente a casos de direitos civis e justiça social. Sua coragem não apenas salvou sua carreira, mas transformou a cultura inteira do escritório. Um ano após o veredicto histórico, Zuri e Ethan estavam novamente em Martha's Vineyard, o lugar onde sua jornada de autodescoberta realmente havia começado. Sentados na praia, assistindo ao pôr do sol, refletiam sobre tudo o que haviam vivido. "Você já imaginou que chegaríamos tão longe?"
perguntou Zuri, apoiando a cabeça no ombro de Ethan. Ethan sorriu, beijando suavemente sua testa. Honestamente, não. Mas com você ao meu lado, sinto que podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Naquele momento, Zuri sentiu um movimento em sua barriga. Pegou a mão de Ethan e a colocou sobre sua barriga levemente arredondada. Nosso futuro, sussurrou com lágrimas de alegria nos olhos. Ethan a abraçou mais forte, tomado pela emoção. Nosso legado. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa, Zuri e Ethan sabiam que sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, ela só havia começado. Com um filho a caminho, eles tinham uma nova missão: criar um mundo melhor, mais justo e mais inclusivo para as próximas gerações, onde o amor realmente superou todas as barreiras. O caso Wheeler foi um ponto de virada, não apenas em suas vidas, mas na consciência de toda a nação. Foi um poderoso lembrete de que, quando pessoas de boa vontade se unem por uma causa justa, mudanças reais e duradouras são possíveis. Enquanto as estrelas começavam a surgir no céu noturno, Zuri e Ethan permaneceram abraçados, gratos pelo caminho que percorreram e esperançosos pelo futuro que estavam ajudando a construir. Seu amor, testado pelo fogo da adversidade e fortalecido pela determinação compartilhada, tornou-se um farol de esperança para todos que os conheciam. E assim, na quietude daquela noite de verão em Martha's Vineyard, um novo capítulo se abriu, não apenas para Zuri e Ethan, mas para todos aqueles que sonham com um mundo mais justo e igualitário. Seu legado de amor, coragem e compromisso com a justiça continuaria a inspirar gerações futuras, provando que, de fato, o amor pode superar todas as barreiras. Se você descobrisse um segredo doloroso em sua família que desafiasse seus valores e crenças atuais, como o passado racista da família de Ethan, como você lidaria com isso? Você enfrentaria a verdade abertamente, mesmo que pudesse custar relacionamentos e sua reputação, ou tentaria enterrar o passado em nome da família e da harmonia social? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar seus pensamentos. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!